Sí, bon dia. Sí? Començarem amb la presentació avui aquí de Jaume Méndez Ribeiro dintre del cicle de conferències del màster en arquitectura que anem fent al llarg de l'any. Avui, de fet, tenim el plaer, un gran plaer, de poder-vos presentar el nostre convidat d'avui, Jaume Méndez Ribeiro. Ell és arquitecte portuguès. Justament le agraïm molt l'esforç que ha fet arribar. Voy a hablar en castellano y así quizás me entiendes un poco mejor. Él es arquitecto portugués y acaba de llegar precisamente de un congreso que se ha hecho en Cuenca, un congreso sobre arte, ciudad y paisaje, que precisamente fue ayer mismo y que ha tenido la amabilidad de continuar este viaje y llegar hasta Girona. Realmente nos hace mucha ilusión poder presentar al autor de una obra arquitectónica que ya lo veréis a través de sus fotografías que nos ha preparado, elegante, delicada, respetuosa con el patrimonio y pensada sobre todo a partir del respeto de los materiales independientemente de su escala. Veremos edificios, rehabilitaciones, escenografías interiores capaces de interactuar con la luz, con el color y sobre todo con el diseño también de pequeños elementos que crean un nuevo paisaje para ser habitado. Os presento brevemente su biografía. Es extensa porque es un arquitecto muy premiado. Él es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Oporto y doctor por la Universidad de Coimbra, donde también es profesor asociado en el Departamento de Arquitectura de la Facultad de Ciencias y de Tecnología. Su obra, que como veréis aborda diversas escalas y disciplinas, como la escenografía, el interiorismo y la arquitectura, ha sido ampliamente publicada, tanto en publicaciones nacionales como internacionales, y expuesta también en la Bienal de Venecia, la Cuadrienal de Diseño y Espacio Escénico de Praga y la Bienal de Arquitectura de Sao Paulo, entre otras. Su trabajo ha sido también muy premiado, tanto a nivel nacional como internacional, obteniendo el Premio Architecti en Lisboa, mención de honor de arquitectura emergente en Londres, el premio Diego del Castillo de Coimbra, los premios FAC también de arquitectura e interiorismo en Barcelona, la medalla de oro a la mejor escenografía en Praga y también ha sido premiado en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo en el año 2012 en Cádiz y en el 2016 en Sao Paulo. Ha sido nominado también para el Premio Mies van der Rohe en diversas ediciones, por el Domus International Prize for Restoration and Preservation, finalista de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura e Ingeniería Civil, del Premio ENOR, del Premio Nacional de Arquitectura en Madera y del Awards for Design Excellence, así como en el RIBA International Prize. Recibió en el 2007 un premio AICA de las Artes Visuales y de la Arquitectura de la Asociación Internacional de Críticos de Arte y Ministerio de Cultura de Portugal por el conjunto de su obra arquitectónica. Y en 2006 fue distinguido por el Comendador do Infante, don Enrique, por el presidente de Portugal. Realmente un currículum espectacular, pero sobre todo una obra muy interesante que pienso que estarán muy contentos de poderla conocer. Y muchísimas gracias. Adelante. Muitas graças. Antes de mais, eu vou falar em português com espaços para vocês poderem entender. Antes de mais, queria agradecer este convite da Universidade de Girona e queria agradecer de forma muito particular à Sílvia por este convite. Eu vou mostrar cinco obras, 4 obras e um projeto. São quase todos trabalhos de reabilitação, portanto, trabalho sobre pré-existência. Esta é uma construção de raiz, é a exceção, construção nova, numa pequena casa cerca de Coimbra, num terreno muito bonito. E esta é uma das referências para o trabalho, que tem a ver com imagens
não sei como se diz em castelhano espigueiros, mas são pequenas construções para conservar produtos agrícolas e que têm a ver com a arquitetura popular portuguesa, do norte do país. E é esta ideia de fazer uma pequeníssima construção, uma habitação mínima, sem tocar no terreno. Esta ideia de suspensão do edifício, tocando apenas em 2 pontos, sem mexer na topografia do terreno. E, portanto, o projeto desenha-se a partir desta ideia, que é uma escavação que tem a ver com a entrada a partir desta via e para o coche, e depois a pequena habitação suspensa apenas em 2 apoios. A planta baixa tem uma zona de sala de jantar, cozinha, sala de estar, e em cima apenas 2 quartos. Bom, percebe-se esta ideia de escavação, entrada, e depois a ideia de um pequeno volume assento sobre 2 apoios. Utiliza-se também aqui 2 materiais distintos. O hormigão, que tem a ver com a ideia de escavação, e são muros autoportantes que expressam um peso, telúricos, e depois a construção apoiada sobre 2 apoios, pintada a branco, com uma cobertura 2 águas em zinco. Ela é francamente aberta do lado sul, do lado sol, e muito encerrada do lado norte. Apenas se garante a ventilação natural dos espaços interiores. Neste apoio, em hormigão, constrói-se, na sua espessura, uma pequena bodega. A entrada na habitação, neste ponto, um espaço mínimo que funciona como uma caixa de cristal que faz a transição para o espaço interior. Todos os espaços domésticos da habitação são concentrados em espaços mínimos. E a sala aberta para o exterior. Visto da sala, uma vista da sala para a entrada, espaço de estar, e a escada conduz à planta do 1º piso. Espaços de circulação e um espaço de quarto, o outro quarto ao fundo. Bom, e a ideia também de um mobiliário que de alguma forma funciona como espaço de arrumo, mas também como uma caixa de luz, inscrevendo também possibilidades de utilização a partir de uma zona de trabalho. Uma mesa que se inscreve nesta espessura. Passando a Torre de Palma, trata-se de uma finca no Alentejo, na região do Alentejo, em Portugal, e é a transformação de uma finca para um hotel rural. A primeira referência documental desta finca é de 1338. Julga-se que terá sido uma torre senhorial que se transformou em habitação no século XVII. Estão entendendo? Bem? Ok. Bom, esta é a torre medieval, as construções em torno. Esta já é uma casa do século XIX, e depois um conjunto de construções em torno deste corpo principal, uma capela, uma capilha do século XIX e um conjunto de armazéns agrícolas.
Esta finca tem também uma característica especial, porque foi ocupada após o 25 de Abril, a Revolução de Portugal, dos escravos, e funcionou como uma unidade de produção coletiva. E nessa altura foram construídas habitações para operários. E o projeto o que é que pretende? Pretende requalificar, reabilitar estes edifícios e propõe a demolição destes 2 edifícios. E é este o gesto, que é, de alguma forma, dar continuidade à pré-existência, à sua escala, e encerrar, definir um limite mais preciso para um limite claro deste espaço interior. E constrói-se aqui um restaurante e uma bodega. Bom, e depois há também um conjunto de apoios agrícolas, piscina, cavalariça, picadeiro, portanto, um conjunto de apoios que são necessários para complementar o programa do hotel. Um pouco como nas casas nobres do século XVII, desenha-se e procura-se relações do edificado com o espaço exterior. E então constrói-se uma horta de apoio às construções, zonas de produção, vinha e pomar, e um bosque que de alguma forma trata-se de uma representação bucólica da natureza. Bom, e esta é a ideia síntese do projeto, que é de alguma forma, aqui a negro vem antes da intervenção, e esta é a ideia síntese do projeto, que é de alguma forma dar continuidade do ponto de vista volumétrico e das cércias e da escala às pré-existências, construindo novos edifícios de acordo com as novas necessidades, mas com uma materialidade distinta. Bom, e estas são as casas dos antigos operários, reabilitadas para quartos de hotel, habitações de hotel. E que, como veem, não há alteração volumétrica, nem sequer das aberturas, dos vãos são os mesmos vãos, há sim a colocação de alguns sistemas, de alguns dispositivos que permite trazer novas necessidades ao interior destes espaços. Este é um interior de uma das habitações, em que se mantém, como se vê, não se altera do ponto de vista espacial, não se altera do ponto de vista material, são os mesmos materiais. Temos um pavimento, um piso de mosaico tradicional, e o sistema de iluminação e de ventilação natural faz de acordo com a pré-existência. Claro, introduz-se alguns elementos que não existiam, nomeadamente a introdução de instalações sanitárias. Bom, aqui vem a construção dos novos edifícios. Aqui tem a ver com o restaurante, aqui tem a ver com a bodega, e espaços de apoio à restauração também. Há aqui um tema que é um tema que foi trabalhado, que é a cobertura é feita a partir de lousas de hormigão branco, e que permite uma ventilação natural desta cobertura. Por outro lado, também todas estas aberturas têm a ver com a métrica das aberturas pré-existentes. Há aqui uma tentativa de encontrar um equilíbrio, uma simetria entre estes dois novos edifícios, restaurante e bodega. A bodega, depois, este edifício é um edifício novo, que tem a ver com armazém de vinho, que se religa a um edifício pré-existente que tem a ver com a produção de vinho. A sul, existe também um espelho de água que permite baixar a temperatura no interior da bodega.
o interior da bodega, o que nós pretendíamos era não usar meios mecânicos para manter a temperatura ou baixar ou subir a temperatura. Portanto, tudo foi feito com uma parede, com muros muito trabalhados, espessos, e também com um sistema de ventilação natural. O facto da adega ser semi-enterrada permite também essa pouca variação de temperatura e de umidade, e depois construímos um sistema de muros duplos para funcionar como caixa de ventilação, e é nesta caixa de ventilação que se faz os percursos de relação entre espaços. E este é o espaço de dupla altura, semi-enterrado, para armazém das barricas do vinho. A casa principal, a torre, vem aqui, e as construções anexas. Como vê, não há grandes alterações, apenas se rasgam estas aberturas aqui no piso, na planta baixa, e aqui também, e recupera-se o edificado. Existe esta capela do século XIX, que é reabilitada, e este é também um dos temas deste trabalho, que é de alguma forma redesenhar os limites deste interior terreiro e desenhar espaços de transição que funcionam como espaços exteriores, mas de mediação com a escala deste terreiro. Este é um dos passos que antecede a capela, que é a criação de um pequeno adro desenhado com estes bancos corridos, assentos corridos de mármore. O interior da capilha e o interior das habitações no antigo granero. O que se faz aqui é construir um piso novo, nesta cota, para criar uma primeira planta, e estas são as habitações nesse nível. A iluminação destas habitações é feita a partir de pátios abertos, a partir da cobertura. E, por fim, também uma piscina coberta no espaço do antigo granero, e que se mantém o mesmo espaço, o mesmo sistema da cobertura, apenas se rasga estas ventanas até à água, até ao espelho d'água, e constrói-se também uma nova abertura que permite relacionar a piscina interior com a piscina exterior. Vou apenas mostrar o projeto muito rapidamente, porque tem um programa muito semelhante. É também no Alentejo, é também uma herdade, uma grande quinta do Alentejo, das maiores quintas do Alentejo, das maiores fincas do Alentejo, e que também vai ser transformada para hotel rural. E que estamos neste momento a fazer o projeto de execução. Esta é uma imagem antiga, é uma construção também do século XIX, atualmente está bastante transformado, tem esta construção principal sobre esta base, sobre estes grandes muros que permite uma plataforma horizontal, e depois estas construções anexas que funcionam como apoios agrícolas. Bom, e o projeto pega neste tema, que é, de alguma forma, redesenhar esta plataforma. A nossa ideia era incluir boa parte do programa debaixo desta plataforma, portanto, é numa espécie de construção oculta vista de cima, para manter apenas esta construção principal, construindo dois novos edifícios aqui, redesenhando este pátio. Este edifício existe, é transformado em restaurante, e este edifício também existe, estes dois edifícios são novos, e aqui vai funcionar a bodega. Aqui vai funcionar um spa, e ali vamos ter habitações. Bom,
esta é uma imagem 3D, portanto, esta ideia de um embasamento da construção de um muro habitado, que resolve boa parte do programa, e depois a recuperação deste edifício e deste edifício e deste edifício e construção de edifícios novos, redesenhando este pátio. Esse é o pátio, exatamente, a construção do século XIX, os novos edifícios e a criação deste pátio aberto sobre a paisagem. Edifícios a recuperar, edifícios novos. Aqui não se introduz uma nova linguagem, os edifícios de construção de raiz seguem exatamente alinhamentos, cércias e a materialidade das pré-existências. O interior do restaurante, num edifício a reabilitar, e o spa, funciona exatamente debaixo daquela grande plataforma aberto à paisagem. A quinta principal está aqui, a finca principal, a casa principal está aqui. Existem depois umas pequenas construções dispersas na paisagem que nós vamos reabilitar para pequenas habitações. E vamos introduzir também novas habitações, são pequenas habitações, a partir do mesmo conceito. Este é o percurso de acesso a essas pequenas casas e que se transformam na sua relação com o exterior em função da topografia. Aqui tem um pátio suspenso, uma plataforma suspensa sobre o terreno, e aqui tem um pátio interior que funciona também como um espaço de sala, como veem aqui. Portanto, acede-se a partir de uma cota superior, desce aqui, e esta é a primeira sala ao ar livre que tem depois uma forte relação com o espaço interior. Um projeto de recuperação, aqui é um trabalho muito de recuperação e restauro de umas antigas estufas tropicais no Jardim Botânico em Coimbra. Bom, estão junto à Alta de Coimbra, na Universidade de Coimbra, na Alta de Coimbra, aqui é o Paço das Escolas, um conjunto de edifícios universitários do Estado Novo, construído nos anos 50, 60, e o Jardim Botânico situa-se aqui. Esta é a primeira gravura que se conhece deste edifício. Este edifício é de 1859 e tem como referência a Kew Gardens de Londres, que é a construção que vem aqui nesta imagem, que foi construída cerca de 20 anos antes, em 1840, e que tem a ver com a construção de uma sala, de um corpo central de pé direito duplo e duas alas mais baixas, a nascente e a poente. Ela estava muito degradada, quer do ponto de vista, são estufas científicas ligadas à Universidade de Coimbra, quer do ponto de vista dos conteúdos, quer do ponto de vista físico, das suas patologias. Não só havia problemas com os elementos pétreos, as pedras, como o principal problema tinha a ver com os envidraçados, com as zonas de caixarias e a necessidade de fazer uma reformulação destes envidraçados. Bom, o primeiro problema é que este cristal era apenas um cristal de 3 milímetros e que tinha que ser pintado, em Portugal diz escaiado, com cal, todos os invernos, todos os veranos, que é para não haver uma forte incidência solar no verão. Durante o inverno a chuva lava e faz entrar o sol. Mas isto era feito sem qualquer segurança. Por outro lado, como veem, do ponto de vista dos conteúdos, ela já não tinha qualquer coerência no espaço interno. Nos anos 50 fez-se esta construção em hormigão,
que permitiu a criação de um percurso superior, uma cota superior, mas que impedia também uma ideia de circulação em círculo, circular em torno deste espaço. A poente, existia também uma pequena estufa, que é uma construção dos anos 40, enquanto a estufa principal é feita em ferro fundido. Estas são cantoneiras de ferro que estavam muito degradadas. Existia também esta pequena construção que funcionava com um apoio às estufas. Bom, e o projeto tem a ver com este tema, que é, por um lado, reabilitar este edifício, resolvendo problemas técnicos e problemas de conteúdos. A proposta de demolição desta pequena estufa que estava em muito mau estado, mas inscrevendo um tanque na mesma implantação e de construir um novo edifício associado a este muro. Há, contudo, aqui uma alteração importante, que é, na antiga estufa, a estufa que existia aqui, dos anos 40, era ali que se plantava todos os anos uma planta icónica, que é a Reis Vitória, que é um nenúfar gigante da Amazónia, e que é uma espécie de planta icónica do Jardim Botânico da Universidade de Coimbra. E aquilo que fizemos foi transportar essa planta para o centro, construindo aqui um espelho de água e colocando exatamente ao meio, no edifício principal, a planta icónica. Bom, isto já são imagens antes da intervenção e depois da intervenção. Portanto, aqui a grande alteração tem a ver com esta transparência interior-exterior. Foi desenhado um vidro próprio para conseguir manter os perfis metálicos pré-existentes, mas que faz algum controle térmico do espaço interno. Isto são imagens de 1902, antes da intervenção, depois da intervenção, e aquilo que se percebe nesta imagem é que havia um esquema, um dispositivo de sombreamento feito pelo interior. E, portanto, nós recuperamos foi esse sombreamento pelo interior para garantir também um controle de temperatura no espaço interno. A norte, abrimos uma nova porta que permite relação com estas plataformas. São muros cegos, porque a norte não há qualquer ganhos solares, portanto não há vantagem em abrir. No entanto, aquilo que descobrimos é que quando retirámos os rebocos das paredes, que essa porta já lá estava. Portanto, de alguma forma, esta ideia de que nada foi inventado, tudo existia no edifício pré-existente. Bom, e aqui vem este corpo principal e esta transparência que se ganhou. No entanto, há um dispositivo, há um sistema centralizado que é feito de forma automática de permitir o controle de umidade e temperatura no espaço interno, mas aproveitando todos os sistemas pré-existentes, por exemplo, de aberturas de ventanas, que é feita de forma automática, ou também de ventanas na cobertura. Bom, e esta é a alteração principal, que é na ala central a construção deste espelho de água, e que substitui esta estrutura pesada em hormigão por perfis muito esbeltos metálicos e que de alguma forma repetem o ritmo e as secções dos elementos metálicos pré-existentes. Há aqui também um tema novo, que é o facto de termos colocado este espelho de água com fundo negro, potencia a verticalidade deste espaço, torna-o ainda mais elevado. Bom, aqui estão a ver os perfis metálicos novos, são exatamente iguais aos perfis pré-existentes e têm a ver com os mesmos ritmos. E aqui já com a Reis Vitória plantada.
os edifícios em anexo, portanto, onde existia esta estufa, inscreve-se um tanque, marcando a sua implantação, e depois a construção deste novo edifício, que é também uma plataforma ajardinada, que permite ter uma relação distinta com esta plataforma. Este edifício pega também um pouco na arquitetura popular portuguesa, que é os edifícios de sequeiro, que existem bastante no norte de Portugal, e que são espaços muito marcados por uma estrutura em pedra e por elementos de madeira que permite a ventilação do espaço interior. Ele é feito mesmo só com, não tem hormigão, é feito com pedra autoportante, estrutural, daí um vão também relativamente curto, e depois com vigas de madeira e riga antiga que suportam a cobertura ajardinada. Esta é uma zona de envasamento de plantas, exterior, e esta é interior. Por fim, vou-vos falar do último projeto, que é o Centro de Arte Contemporânea nos Açores, em São Miguel, na ilha de São Miguel, os Açores, que é a transformação de uma antiga fábrica de álcool e tabaco para Centro de Artes Contemporâneas. Esta fábrica é do fim do século XIX e tem, como veem, uma forte relação com a paisagem. A Lagoa do Fogo situa-se nesta cota mais alta e do lado norte da ilha o mar e a relação com o mar, e aquilo que de alguma forma faz fundir estes edifícios na paisagem é exatamente a utilização da pedra de basalto. Bom, situa-se junto à Ribeira Grande, daqui é um mar, a norte. Ribeira Grande é uma pequena cidade com cerca de 40 mil habitantes, e aqui é o centro, e situa-se exatamente apoiada nesta via a sul. Esta é a via a sul. Era um recinto encerrado, portanto, sem relações com a cidade, e havia alguns edifícios interessantes na definição deste limite e outros bastante descaracterizados e também com problemas associados a um conjunto de patologias. Por outro lado, existia também a possibilidade de construir novos edifícios no interior deste espaço. Esta é a planta antes da intervenção e, portanto, são os edifícios pré-existentes que se recuperam, incluindo e este aqui propõe-se a demolição para redesenhar esta frente urbana, esta frente de relação com a cidade. Deste lado o mar, deste lado a norte, deste lado a via principal de acesso a este espaço. Bom, há um conjunto de referências para este trabalho. A primeira referência é este trabalho da Lina Bobardi, a Sesc Pompeia, de 1982, não porque também é, neste caso, a recuperação de edifícios industriais, de uma fábrica de tambores, mas, sobretudo, pela esta ideia de construir uma espécie de cidade dentro da cidade, onde todos os espaços são espaços de exposição, são espaços de atividade cultural, incluindo o espaço exterior. O outro tema que também que foi utilizado neste trabalho é uma grande informalidade dos espaços. Bom, esta já é a planta da proposta, e como veem aqui a branco, constrói-se 2 novos edifícios que funcionam como objetos mediadores na relação com a cidade. Estes 2 novos edifícios aparecem não tanto por falta de espaço, mas sobretudo porque era importante criar condições particulares
para estes dois edifícios. Aqui situa-se as reservas, arquivo, e era muito difícil em edifícios pré-existentes ter o grau de umidade e temperatura para a conservação de obras de arte, e também a necessidade de construir um espaço, uma espécie de black box, um espaço de teatro, que tinha que ter necessariamente um vão superior àquele que encontravas na pré-existência. Estes dois novos edifícios permitem, de alguma forma, redesenhar o espaço exterior, aqui a entrada de público, a passagem tensa até ao centro, criando um pátio que no fundo funciona como a primeira sala deste equipamento. É um espaço de distribuição e simultaneamente uma sala. E aqui a entrada de serviços. Bom, esta é a planta baixa e aqui não vou explicar de forma muito exaustiva o programa, mas porque tem alguma complexidade, mas ela é importante para explicar um bocadinho esta ideia de recorte do espaço exterior como um tema fundamental e pensar um pouco como é que o público se inscreve nestes espaços e se relaciona com os edifícios pré-existentes e simultaneamente perceber um pouco a organização do programa, que é aqui temos a entrada de serviço, para aqui reservas, aqui oficinas, sala de montagem e salas de exposição. Embora todos estes espaços são relativamente informais, porque também já aconteceu montar exposições nestes espaços. Vindo daqui, o público, há aqui um primeiro edifício que tem a ver com uma tenda, uma loja, e depois a entrada para o teatro faz-se neste ponto, a sala é esta sala, e chega-se aqui, a partir daqui distribui, há uma recepção, distribui para estes espaços. Bom, como vê neste desenho, os edifícios novos estabelecem relações de alinhamento e de sércia e de volumetria com as pré-existências e permitem, de alguma forma, a partir da inscrição destes dois novos edifícios, redesenhar a lógica da cidade dentro da cidade. Ou como veem aqui nesta maquete, onde se percebe muito bem a forma como estes novos edifícios estabelecem relações com as pré-existências e desenham ou convidam o público a entrar neste espaço. Há uma espécie de porta que é marcado por esta grande consola e que funciona como a marcação de uma passagem para um espaço interior e depois este espaço muito tenso até chegar a este pátio. No sentido norte-sul, existe este tema pré-existente que é a separação física entre edifícios, criando pequenos espaços que são espaços de circulação e de rede de infraestruturas e que marcam também a diferença de tempos. E, portanto, esse tema também foi um tema para a inscrição dos novos edifícios. Bom, nesta axonometria percebe-se claramente os temas do projeto, que é esta tentativa de unificação das coberturas, a grande diversidade de espaços e que tem a ver com esse tema da cidade dentro da cidade, porque há espaços de escalas completamente distintas, de grandes pé direitos, de pequena dimensão, de grande dimensão, e depois ainda, debaixo destes edifícios pré-existentes, a descoberta de um espaço semi-enterrado, que tem características muito, muito particulares, porque são estruturas abobadadas em pedra de basalto. Este espaço funcionava como uma caixa de ventilação para a secagem de tabaco e para baixar o nível freático das águas. Bom, isto ainda é um 3D de concurso, em que inicialmente tínhamos pensado
Este tema vem desde o concurso, que é da continuidade volumétrica e do desenho de águas, que vem da pré-existência, mas aqui tínhamos pensado ainda fazer uma distinção cromática dos novos volumes com a pré-existência. Mas depois caminhámos no sentido oposto e fizemos um trabalho de investigação, fizemos muito mais amostras que estas são as últimas amostras, que é usar hormigão adicionando um óxido de ferro negro, cerca de 8%, e com inertes de basalto. Bom, esta é uma amostra feita em obra, e percebe-se do ponto de vista cromático que há uma tentativa de aproximação entre a nova proposta e as pré-existências. Depois usamos um hormigão desativado. É uma técnica que permite retirar a camada que está próxima do contacto com a cofragem, e depois é lavado e revela as partículas as pequenas pedras, as partículas de pedra, de basalto. E, portanto, o projeto vive destas duas ideias, que é, por um lado, reabilitar as pré-existências a partir dos materiais e técnicas tradicionais, mantendo a pedra como elemento estrutural e a construção de pavimentos e de estruturas leves nos planos horizontais, e a construção de novos edifícios que utiliza, no fundo, o mesmo material, a pedra, mas associado a uma nova tecnologia. Portanto, a diferença não é uma diferença material, a diferença está nas tecnologias. Também há aqui uma ideia distinta, enquanto no edifício pré-existente todas as redes de infraestruturas andam à vista, no espaço interno, nos novos edifícios em hormigão, toda a rede de infraestrutura está oculta. Depois, esta ideia de trabalhar a pré-existência a partir das novas necessidades. E, portanto, abre-se e fecha-se ventanas conforme as necessidades, no entanto, e a partir da mesma técnica de montagem de paredes, mas deixando inscrito marcas do tempo. Utiliza-se perfis de latão, que são completamente dissonantes, porque são perfis muito delicados, ocultos pelo exterior, para manter um pouco a ideia de ruína do lado exterior, e que cria um elemento distinto na forma como se encerra este edifício. Bom, e agora um conjunto de imagens. Portanto, antes da intervenção, depois da intervenção, aparece o novo edifício das reservas, definindo claramente esta frente urbana, construindo dois espaços, este que tem a ver com a ideia de cargas e descargas, que se faz a partir deste ponto. Este é o espaço interior do arquivo. Também é feito, as paredes são também hormigão pelo interior, portanto temos paredes muito espessas e tiramos partido exatamente nessa espessura para fazer a circulação da ar no interior das paredes, com uma dupla parede de betão funcionando como um pleno. Este é um edifício de transição entre uma pré-existência e este novo edifício do arquivo, e que tem uma materialidade muito ambígua. Porquê? Porque antes, quando visitámos pela primeira vez o edifício, estava assim, quando estávamos a terminar o projeto, ruiu, caiu. E, portanto, nós tínhamos aqui um problema. Ou reconstruíamos o edifício totalmente, ou teríamos que pensar numa outra solução. Era relativamente difícil construir o edifício tal e qual, porque não tínhamos mão de obra para fazer este trabalho,
No entanto, tínhamos a pedra da ruína. Então aquilo que fizemos foi fazer uma parede de hormigão pelo interior para refazer estes arcos, mas utilizámos pelo exterior a pedra da ruína. E, portanto, a pedra da ruína é também um elemento de cofragem deste sistema. Isto são oficinas. Portanto, de alguma forma, este edifício mostra um bocadinho o processo de projeto, de alguma forma. E, portanto, tem esta ambiguidade porque tem a ver com este tema da ruína. Estes são os edifícios a reabilitar. Este, por exemplo, é uma sala de montagem de exposições e, como vêem, toda a rede de infraestruturas está à vista e inscreve-se aqui um monta-cargas que permite transportar as obras para uma cota mais alta. Esta diferença de cota existia. Bom, regressando à entrada a sul, entrada principal de público, a tal ideia de consola muito tensa que marca a entrada neste espaço e a recuperação deste edifício para tenda que vende pequenos produtos relacionados com este equipamento. E aqui vem que a ideia é mesmo de recuperar o sistema estrutural, as madeiras para a construção deste piso, mantém-se o mesmo desenho das ventanas e constrói-se, reabilita-se a primeira planta para funcionar como centro interpretativo deste conjunto, da antiga fábrica de álcool e tabaco. Como estão a ver, não há alterações do ponto de vista espaciais, as vigas, todos estes elementos de suporte da cobertura são novos, porque é preciso cumprir regulamentos, não é? O regulamento dos incêndios obriga logo a ter outras secções e temos elementos acústicos por aí afora, mas mantém-se o mesmo espírito e o mesmo desenho da cobertura. Existe depois a possibilidade de inscrever pequenos objetos que têm este lado de objetos efêmeros, que funcionam como pequenos contentores que dão resposta às novas necessidades. Regressando outra vez aqui ao espaço do teatro e à passagem até este espaço central. Bom, mostro uma obra de uma artista japonesa, que a partir da construção de uma tule tingida e com cabos de aço, constrói esta instalação que no fundo reinterpreta os temas da arquitetura. Eu não falei com a artista, não há, mas de facto pega nesse tema, que é a forma como vem captar o público à rua, se interpõe desta forma muito tensa entre a pré-existência e o novo edifício, até chegar a este espaço central. Portanto, aqui esta ideia de movimento e de transporte até ao interior deste quarteirão. Agora vou-vos falar deste espaço da cena integral, que este espaço eventualmente era dos espaços que estava menos claro do ponto de vista do programa de concurso, do caderno em caso de concurso. E aquilo que nós, por um lado, vimos aqui uma possibilidade de construir um teatro. Eu, como a Silvia disse, tenho trabalhado muito também nas artes cênicas e aqui vi a possibilidade de transportar algumas ideias que tenho desenvolvido em cenografia para a construção de um teatro. E aquilo que tentámos foi, de alguma forma, relacionar diferentes disciplinas. O teatro, a música, a dança, as artes plásticas. E, portanto, no fundo, trabalhar a ideia de espaço performativo. E construímos uma sala que é multifuncional, que permite várias utilizações e que não segue esta separação
clássica entre plateia, ou se quisermos, público e cena. Portanto, para isso tem a possibilidade de construir, a partir destas praticáveis móveis, diferentes possibilidades de bancadas, que permite diferentes espetáculos e diferentes relações entre o público e o espetáculo. A construção de uma teia corrida em toda a sala, que permite suspender luz, cenários ou adereços em qualquer ponto da sala, e simultaneamente esta ideia de relação com o espaço exterior, com o espaço envolvente. Bom, isto são várias possibilidades de mutação da cena. Pode haver entrada por este lado ou entrada por este lado, e pode haver um espaço sem qualquer representação do espaço de atuação, do espaço de representação. Pode haver bancadas em diferentes direções, bifrontal, passerelle ou frontal em diferentes direções. Uma das referências foi este trabalho que vocês conhecem, que é o antigo cinema de Mendelssohn de 1928, em Berlim, mas que foi demolido na Segunda Guerra Mundial e foi recuperado nos anos 80, princípios dos anos 80, pelo Peter Stein, que é um encenador alemão, em que a envolvente do edifício é totalmente recuperada, incluindo alguns espaços complementares, como cafetaria e zonas de circulação, mas o interior da sala é profundamente remodelado. E o Peter Stein faz isto exatamente, que é a construção de uma teia corrida e depois a utilização de plataformas hidráulicas de alta precisão que permite modular de forma diferente o espaço do público, incluindo a possibilidade de divisão da sala em dois com uma cortina de ferro. Isto é ao nível do subpalco, mas isto é feito com alta tecnologia, com hidráulicos de alta precisão. A outra referência é o Teatro da Lina Bobardi, em São Paulo, o Teatro Oficina, que tem um tema muito arquitetónico, que é a ideia de ligar a rua, a calhe, ao interior do quarteirão. E, portanto, a cena é expressa neste corredor, defendendo ali a ideia de teatro de rua, teatro de calhe, e o público situa-se em galerias na vertical. Há depois esta possibilidade de abertura da cobertura, totalmente, e também tem esta zona de cristal que permite uma relação muito forte com o espaço exterior, a luz natural e também com os elementos vegetais, construindo mesmo um pequeno espaço para colocar plantas no espaço interior. Portanto, nesta ideia de potenciar a relação interior-exterior. Bom, regressando ao nosso edifício, portanto, esta ideia de uma passagem muito, muito tensa para marcar a entrada neste equipamento, a bilheteira, o espaço de transição para a sala. Isto não é um átrio, porque para nós o átrio é o pátio exterior é que funciona como o espaço de átrio, e depois a entrada na sala. Como estão a ver aqui, não há nesta imagem qualquer representação do espaço do público, do espaço dos intérpretes, mas este chão é modulável e permite várias configurações, a ideia da teia corrida, esta ideia também de uma forte relação com o exterior e, simultaneamente, deixar à vista do público todos os sistemas de mutação da cena. Claro que temos um sistema de blackout que permite fechar a luz natural no interior deste espaço. Era um tema para nós importante, a relação da sala com o espaço exterior, e mostro também dois trabalhos, dois coreógrafos portugueses, que também não falei com eles, mas que pegam exatamente nos temas da arquitetura. Neste caso é um trabalho feito com alunos de escola,
em que tira partido exatamente desta relação interior-exterior para fazer um trabalho em que aquilo que distingue os movimentos dos intérpretes interiores e dos exteriores é a presença da luz natural. Ou este trabalho do João Fiadeiro, que faz uma coisa muito interessante, coloca o público no interior da sala, utiliza a ventana para funcionar como moldura da cena e os intérpretes atuam no pátio. Os bailarinos atuam no pátio. Estes sistemas de movimento, de mutação da cena, são sistemas que qualquer teatro tem, desde do teatro italiano, desde o século XVII. Portanto, são sistemas manuais de contrapesos que permite funcionar em toda a extensão. Aquilo que nós gostaríamos era que estas mutações de cena fossem parte do espetáculo, fossem à vista do público e tivesse a ver com ideias de espetáculo. E funciona também como uma espécie de cortina que filtra a luz de poente. O acesso à teia, a teia que é uma teia tradicional, e depois o subpalco. A diferença para a imagem do Peter Stein, em Berlim, daqueles hidráulicos, é que nós construímos apenas um hidráulico que é móvel e que permite subir e descer estas plataformas. Portanto, nós pegámos na mesma ideia, mas com baixa tecnologia, com custos controlados. Voltando aqui a este pátio central e agora dando uma volta neste edifício, o que se faz como veem, é abrir ventanas quando necessário, encerrar ventanas quando necessário ou abrir aqui ventanas quando necessário. E, portanto, trabalhar a pré-existência como sempre foi. Na fachada aberta ao mar não há praticamente alteração nenhuma, a não ser a colocação deste cristal. A entrada, o espaço de recepção, a passagem para uma sala de exposição, espaços de exposição, mantém-se à vista todos os sistemas estruturais e os elementos construtivos. Uma sala de exposição de pé direito duplo, ela estava muito arruinada e aqui introduzimos um espaço de maiores dimensões. Mantém-se as poucas ventanas de relação com o mar, a norte. Uma segunda sala de pé direito duplo, esta já existia, e como estão a ver não se faz grandes alterações espaciais, nem sequer de material, mantém-se os mesmos materiais. Este é um trabalho performativo do André Guedes. Eu mostro porque, de alguma forma, percebe-se a presença da figura humana no espaço e compreender melhor a escala dos espaços. E também é aqui trabalhada esta ideia da relação do espaço interior com o espaço público e com o espaço da cidade. O redesenho dos espaços de circulação, espaços servidores, estes eram escadas que existiam, que foram recuperadas, resolvendo também problemas estruturais. A presença aqui de um silo que tinha a ver também com a secagem do tabaco, que se transforma em caixa de extensor. E, mais uma vez, esta ideia de todos os espaços são espaços de exposição, incluindo os espaços de circulação. A inscrição de uma nova abertura que permite uma relação com o sótano que não existia, a partir desta escada, e a possibilidade de utilizar este espaço
criando novas condições de acesso e de ventilação para exposições alternativas. Por fim, a imagem deste edifício a norte, voltado ao mar, com a construção de um novo acesso a partir de uma rampa e desenhando também um terreiro que funciona como espaço de articulação com a cidade e também a partir da reciclagem de materiais de construção, neste caso a utilização de uma pedra pré-existente de basalto. Muitas graças. Buenas. El último proyecto, que es un proyecto tan grande, ¿desenvolupasteis todo el proyecto a la misma vez? ¿O fue por partes, primero un edificio, luego el siguiente, o fue todo en conjunto? Foi executado de uma única vez, sim. A partir de um concurso, que foi lançado pelo governo dos Açores, e houve uma dificuldade porque o empreiteiro faliu a meio do processo, portanto foi 2 empreitadas, demorou algum tempo de construção porque também na ilha dos Açores é mais difícil de transportar materiais, alguns materiais, mas foi executado apenas de uma vez, sim. ¿Pero la construcción también o ya fue por partes eso? Também, obviamente que há aqui 2 temas diferentes, um tem a ver com a reabilitação dos edifícios, outro tem a ver com a construção dos edifícios novos, não é? E portanto há aqui um faseamento da obra distinto, mas sim, foi feito de contínuo, sem interrupções. Nós tivemos na reabilitação muita sorte, porque quando descobrimos o sótano, que nós não tínhamos, tínhamos apenas visitado uma pequena parte deste espaço, não tínhamos conhecimento de toda a extensão, era um espaço muito baixo e difícil de habitar. E então baixámos cerca de 50 centímetros a cota do piso térreo, da planta baixa, e descobrimos a presença de pedra de basalto em ótimas condições, porque funcionava como uma caixa de drenagem das águas. E essa pedra foi utilizada para encerrar ventanas ou para reconstruir muros novos. Portanto, a pedra já lá estava e, portanto, era preciso só encontrar mão de obra para montar aqueles muros. Hola. Sí. Una pregunta sobre la materialidad. En este último proyecto nos ha explicado que eligieron cambiar del color blanco a este tono más oscuro. En los otros proyectos, la elección de los colores blancos también tiene que ver con esse diálogo entre lo antiguo e lo nuevo. Bom, esse é um bom tema, um belíssimo tema, que é esta relação entre pré-existência e novos edifícios. Não posso mostrar o conjunto das obras, mas no início nós fizemos alguns trabalhos também em centros históricos, em edifícios históricos. Eventualmente o mais conhecido é uma casa de té no Castelo de Montemoro Velho, e apostámos muito nessa ideia de marcar claramente dois tempos distintos. Um que tem a ver com
a pré-existência e outro tem a ver com o edifício novo. E então apostámos claramente em materialidades opostas, não é? Os novos edifícios são uma espécie de objetos mais ou menos efêmeros que são reversíveis, que se podem desmontar. E como são objetos efêmeros, são feitos a partir do tema da pré-fabricação e da montagem e desmontagem fácil. Pronto. E no conjunto das obras que fizemos de reabilitação fomos andando neste sentido, que é de não marcar tanto esse tempo de distinção entre passado e presente, e portanto caminhar mais no sentido da aproximação, mas expressando claramente linguagens diferentes, porque as tecnologias são completamente distintas, não é? E, portanto, a nossa ideia, no princípio, ainda era muito vinculada a essa ideia de marcar dois tempos distintos. Aqui também é de marcar dois tempos distintos, mas pareceu-nos mais interessante utilizar o mesmo material. Portanto, não haver uma distinção material, o material é o mesmo, porque betão, hormigão, eu digo betão em português, é betão, hormigão, é pedra, é feito a partir de pedra. O hormigão é feito a partir de pedra. E, portanto, é uma nova tecnologia que utiliza a pedra como matéria-prima. Aqui o que fizemos, a grande diferença está em estudar os inertes e pegar nos inertes que é colocado no hormigão de basalto. E depois, a partir daquele processo de hormigão desativado, conseguimos revelar exatamente a textura desses inertes e a cor desses inertes. Portanto, aqui pareceu-nos mais interessante esta ideia de aproximar, mas expressando uma linguagem completamente distinta. E se vimos aquela primeira imagem que eu mostrei, que era uma fusão entre a paisagem, que é dada muito pela cor da pedra, pareceu-nos que isso fazia mais sentido, não pôr tanto elementos dissonantes do ponto de vista cromático ou do ponto de vista da textura e tentar de alguma forma trabalhar a partir do mesmo tema, que é uma fusão entre muros, edifícios e paisagem. Muchas gracias.